Pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos dar início ao nosso estudo. Vamos começar aí, né, com a nossa prece da noite, né? Lembrando, a gente está hoje estudando a imortalidade da alma, né? A gente está iniciando esse tema, né, dentro aí dos temas da mediunidade, né? Os 15 princípios básicos da doutrina espírita, né? E a gente vai iniciar, né, com a nossa prece. Se Deus quiser, aí a gente, né, vai conseguir fazer o estudo aí com muita tranquilidade, com muito amor, né, gente? Lembrando aí a todos aí, né, que a gente imagina que no mês que vem a gente vai voltar com o estudo presencial no Francisco, né, de mediunidade, tá? E pode ser que modifique o dia, tá, gente? Pode ser que ele volte para terça-feira, tá? Mas ainda não, a gente não decidiu ainda não. Tá? A gente vai ver qual que é a melhor data, né? E quando voltar no Francisco de Assis, outra questão que muda é que o estudo ele dura 30 minutos a mais, né? Então o presencial ele dura 1h30, tá? Então quem for, né, participar lá com a gente, né, quem estiver assistindo também, já se prepara, né, para esse horário aí, né, que vai ser diferenciado quando voltar, tá? Mas é bem tranquilo, né? Então fazer a nossa prece. Alguém quer fazer a prece para iniciar, gente? Pra gente? Fazer a prece por nós? Então vamos embora, né? Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, buscando neste momento o entendimento, o amor, a paz, pedindo ao Mestre amigo que possa caminhar conosco, nos incluindo, nos ajudando a seguir em frente, para que possamos desenvolver esse estudo de mediunidade, sintonizados com a luz, com o bem, com a caridade. Queridos companheiros espirituais que sustentam este trabalho, pedimos neste momento o amparo e o auxílio para nós que aqui estamos, em cada lar, em cada residência, buscando o aprimoramento e a melhora da nossa mediunidade, faculdade sagrada que nos ajuda a entender, perceber e ser intermediários do amor. Fica conosco, Senhor, fiquem conosco, companheiros espirituais, hoje e em todos os momentos da nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, tá dando para todo mundo escutar? Só me manda um sinalzinho aí se tá dando para todo mundo escutar, só pra gente, pra mim não perder aqui o foco. Aqui tá todo mundo escutando, gente? Tá conseguindo escutar? Tá sim, Marcelo. Tá ótimo. Então tá bom. Então, pessoal, né, hoje o nosso tema de estudo, né, é a imortalidade da alma, né, que é um dos princípios da doutrina espírita, né? A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. E o que que acontece, né, gente? Primeiro a gente tem que entender o que que é alma e o que que é imortalidade dentro do conceito, para a gente falar um pouco do que a doutrina espírita diz pra gente, né? A alma, né, no conceito espírita, né, a palavra alma é um termo que o Kardec usa para definir o espírito encarnado, né? Ou seja, o Kardec, quando ele fala de alma, ele está falando de um espírito que está num corpo físico, ou seja, a gente, né? Então nós, do ponto de vista didático do Kardec, né, somos almas, ou seja, somos espíritos encarnados, tá? A gente sabe, né, que esse termo, né, apesar de ter essa visão da doutrina espírita, em geral, o termo alma, né, significa o ser que existe além do corpo físico. Né? Então a alma seria, né, dentro da crença religiosa, né, dentro da nossa crença, é claro, né, e de muitas pessoas, é um ser que sobrevive à matéria, ou seja, uma parte de mim, uma parte de cada um de nós, né, que na verdade é a gente em essência, né, que sobrevive à destruição do corpo físico, ou seja, né, tem um processo de morte, o corpo é destruído na morte e sobra, vamos dizer assim, né, algo que segue em frente. E a isso nós vamos dar o nome de espírito, de alma, né, nas mais variadas religiões. Entretanto, né, nem todas as religiões têm o mesmo conceito de alma da doutrina espírita. Tá? Então, basicamente, né, dentro da uma visão espírita, né, e da visão assim, do senso comum, que eu acredito da maioria de nós, a alma é o espírito, né, que sobrevive à matéria. Tá? É a essência espiritual que sobrevive à matéria. Tem um companheiro que levantou a mão aqui, quer falar? Não está dando para ver o nome, mas está com a mãozinha levantada aí. Ó. Quem quiser falar, gente, pode ficar à vontade, tá? Então a gente, primeiramente, a gente vai entender o seguinte: a alma é algo que sobrevive à matéria.
Tá. Todas as religiões acreditam que alguma coisa sobrevive à matéria? Não. Tá? Existem religiões, existem seitas religiosas, existem crenças religiosas que acreditam, né, que morreu, acabou. Né? Vou dar um exemplo básico aí. Na época de Jesus tinha uma seita religiosa que eram os saduceus. Os saduceus acreditavam que você morreu, acabou, que a sua alma era o seu corpo. Tá bom? E hoje, né, uma das religiões aí mais famosas aí que existem no mundo que não acreditam em alma imortal são os testemunhos de Jeová. Tá? Eles acreditam que você morre e que Deus pode te ressuscitar depois ou não. Tá? Mas que quando você morreu, morreu, acabou, não existe mais. Tá bom? Então que Deus pode, por um fenômeno divino, ele te recria de novo e você volta a existir. Tá? E o que acontece? Outra coisa também é o seguinte, né? Quando a gente pensa em alma, né, dentro da doutrina espírita, dentro do que a gente acredita, né, a alma é um ser individual, único, né, indivisível, tá, e que vive para sempre. Ou seja, a alma, ela é imortal, ela não é eterna, né, porque eterno é algo que não tem começo nem fim. Né, somente Deus é eterno. Tá? Né, quando a gente fala de vida eterna, né, é até é um termo até meio errado, né, porque na verdade a vida é a imortalidade. Ou seja, o que é ser imortal? É não morrer. Tá? Então a alma seria imortal, ou seja, a alma não morre. Nem se divide, nem se subdivide, nem se funde com outra alma, nem se junta, né? Então algumas religiões acreditam, né? Vou pegar por exemplo o budismo, né? As maiores linhas filosóficas do budismo, deixa eu levantar aqui também para baixo. As maiores linhas filosóficas do budismo acreditam que você tem uma alma, só que essa alma não é individualizada, ou seja, você morre e a sua alma ela pode manter a sua identidade ou ela pode se fragmentar num monte de outras almas, tá? Ou seja, a sua individualidade não é conservada ou não é necessariamente conservada depois da morte, tá? Isso é a crença budista, tá bom? Então é muito comum, né? Por exemplo, você vê lá o pessoal, aqueles budistas que vão procurando a reencarnação dos outros, né? Tipo, eles procuram aqueles lamas, né? Que é do Zen budismo, lá do Tibete, né? E aí eles vão atrás dos meninos lá e vão lá e fazem uns testes com os meninos lá, né? E aí fala, fulano de tal, a reencarnação daquele lama famoso lá, daquele líder religioso. Né? É comum e é possível que tenha 3, 4 meninos que sejam a reencarnação da mesma pessoa. Tá? Por quê? Porque eles acreditam que a alma divide, tá? Que a alma fragmenta. Então cada um desses meninos fica com uma parcela da personalidade do antigo monge lá, do antigo lama. Um fica com a curiosidade, outro fica com a inteligência, outro fica... Então eles não acreditam que a alma seja um ser íntegro. Tá? Dentro da doutrina espírita, né? E dentro da religião cristã, né? A gente acredita, né, até por informação da espiritualidade, que sim, o espírito, fora do corpo, ele mantém a sua individualidade. Ou seja, eu, né, fora do meu corpo físico, eu vou continuar sendo Marcelo, com tudo aquilo que me faz Marcelo, né, e com os valores que eu tenho agregado das minhas vidas passadas. E em nenhum momento eu vou me juntar com outro ser, e vou virar uma mistura, né? Em nenhum momento eu vou cair naquilo que o pessoal chama de todo universal, né? Que muita gente, a gente estava discutindo sobre a questão de Deus, né? Foi o primeiro estudo, né? Muita gente que vem para a doutrina espírita ainda tem essa questão com Deus, né? Acha que Deus é a união de tudo que existe, né? Juntou tudo, virou Deus, né? Como se a gente fosse a gota e Deus fosse o oceano, né? A gente cai lá dentro e some naquilo ali, né? E os espíritos eles são bem incisivos em dizer que não é assim. Deus é um ser e nós somos outros. Tá? Em nenhum momento eu e Deus vão virar uma mesma coisa, ou eu vou misturar com Deus. Tá? Apesar da gente ter uma integração afetiva com Deus, né? A gente não perde a nossa individualidade nunca. Isso do ponto de vista da doutrina espírita, tá, gente? Estou falando isso dentro da crença espírita. Tá? Outras religiões acreditam de maneira diferente. Né? Algumas acreditam realmente que individualidade é uma coisa ruim, né? E que o ideal é você se fundir lá num grande todo lá, que vai ser uma massa lá sem personalidade, tá? Mas dentro da doutrina espírita, né, a informação espiritual que a gente tem é que não, tá? Ou seja, o nosso espírito é indivisível. Ou seja, quando eu tenho um filho, não sai um pedaço do meu espírito e vira o meu filho, né? É outro espírito que reencarna através de um corpo físico, né? Que aí, né, o meu corpo físico colaborou para criar aquele corpo físico, tá? Por que eu estou falando isso? Porque esses conceitos muitas vezes confundem a gente aí, né? E isso para a gente entender mediunidade é fundamental, tá? Então é fundamental a gente entender, ó, o espírito, ele existe, né? Ele é criado por Deus e ele é perfectível. O que isso quer dizer? O espírito é criado simples e ignorante e ele se aprimora rumo a uma perfeição relativa, tá? Essa perfeição chega em algum momento, né? Como é uma perfeição relativa,
né? A própria frase já nos dá a entender que, que essa perfeição não vai ser atingida nunca, não tem um ponto final, cheguei e acabou, tá? E isso é uma coisa que é, né, que é questão filosófica da doutrina, tá, gente? Outra coisa que é interessante, né? Deus, né? A gente fala muito de Deus, né? Por quê? Porque esse conceito é importante, né? Deus, apesar de ter criado tudo que existe, Deus não é tudo que existe, tá? Deus é separado do universo, Deus é um ser à parte, né? É como um pintor que criou um quadro muito bonito. O quadro representa o pensamento daquele pintor, mas o quadro não é uma parte do corpo do pintor, né? O quadro não é a própria perna do pintor, o pintor não pintou a si mesmo, né? Vamos dizer assim, tá? Isso para a gente poder separar essa ideia, né? Que o pessoal chama de panteísmo aí, tá? E tá dando para entender, gente? Nós estamos falando aqui de imortalidade da alma, né? Primeiro, para a alma ser imortal, ela não pode se desmanchar, né? Muita gente pergunta, mas não chega um ponto que a alma acaba, que termina, né? A informação espiritual que nós temos aqui, não. O espírito, ele existe para sempre. Ou seja, nós estamos aqui, nós vamos existir para sempre, nós não vamos acabar nunca, né? Claro que nós vamos nos transformar em seres que a gente nem imagina, né? Tem, né, uma caminhada evolutiva, tá? Mas o espírito, ele se aprimora sempre, tá? A ponto que a gente nem entende, tá bom, gente? É um aprimoramento constante e infinito, tá? A gente pode pensar dessa maneira assim, né? Alguma questão, gente? Alguma coisa que vocês queiram falar sobre a imortalidade da alma? Alguma coisa que, né, pra gente poder entender, né? Os espíritos, quando eles se manifestam nas reuniões mediúnicas, a gente vai notar que eles conservam características da sua personalidade, né? A personalidade tem duas interpretações quando a gente fala de personalidade. Aquela personalidade negativa, né? Que é aquele apego no próprio ego, com o eu, aquilo que eu sou, né? E tem a personalidade no sentido da individualidade que eu tenho. Ou seja, Jesus, ele tem uma personalidade, né? Em nenhum momento a gente vai pensar que Jesus é alguém que é personalista, né? Mas Jesus tem uma personalidade, Jesus tem pensamento, Jesus tem as próprias ideias dele, Jesus tem, né? Ele não age igual a todos os espíritos do nível de Jesus, né? Como a gente não age igual a todos os espíritos que estão no mesmo nível evolutivo da gente, né? Então, seres na mesma, vamos dizer assim, etapa evolutiva são diferentes porque eles têm personalidades diferentes, tá? E quando esses espíritos se comunicam na reunião, eles vão dar a entender isso, né? Os espíritos vão falar, eu estou aqui, eu sou fulano, eu tenho um nome, eu tenho uma história, né? Eles podem até não lembrar bem dessas histórias, os médiuns podem até mesmo, em determinados momentos, não conseguirem transpassar a história do espírito, tá? Que é outra questão, né? Nós temos dentro da mediunidade, né, os travamentos mentais mediúnicos, né? Que são aqueles momentos que os médiuns, mesmo percebendo alguma coisa, ou eles têm receio, eles não têm confiança, ou aquilo, né, os deixa desconfortável e eles seguram aquela informação, ou eles nem seguram conscientemente, eles não dão conta de passar aquilo que ultrapassa o limite deles. Oi, amiga, pode falar, amiga. Fica à vontade. Fala. Tô? Me ouvindo? Sim, tranquilo. Tô eu aqui pensando. Se a gente nunca vai... Essa evolução constante, para sempre, como você disse, né, que isso não acaba. Nós sempre vamos estar separados de Jesus. Essa distância enorme, por exemplo, nós nunca vamos nos encontrar, nunca vamos estar numa interação. Dizem que a distância de nós para Jesus é a mesma de nós para os animais. Isso vai ser para sempre? Até mais, viu, amiga? Segundo a Emmanuel, a distância de nós entrou uma ameba, né? Então, assim, já é bem antes dos animais, né? Então, assim, né? Mas, na verdade, o que acontece? Se a gente for analisar, né? Nós já estamos num nível cognitivo que nós temos contato com Jesus. Quando Jesus era Jesus, a gente estava lá no reino mineral ainda. Nós estamos aqui, nós estamos conseguindo conversar com ele, interagir com ele. Ou seja, essa distância, quando vai chegando um determinado tempo, ela vai desaparecendo de percepção, né? Então, assim, o ser humano, por um ser como Jesus, já tem um nível de contato muito grande, que é uma samambaia para Jesus, né? Então, assim, nós já temos um nível de entendimento do Cristo que nos permite conectar com ele, né? Ou seja, a gente está, vamos dizer assim, chega um ponto que essa diferença, né, ela se torna, vamos dizer assim, desprezível. Por exemplo, hoje, se a gente for, vamos quantificar aqui para facilitar, né? Se a gente for falar assim, nós estamos no nível evolutivo 6, Jesus está no nível evolutivo 9, né?
Quando eu estiver no nível evolutivo 906 e Jesus estiver no nível 909, a diferença vai ser muito pequena. Vocês estão entendendo? Né? Quando eu estiver no nível 1006 e Jesus no 1009, né? O que nós vamos ter em comum vai ser tão próximo que a diferença vai ser desprezível. Mas quando eu estou no 1, né, e Jesus está no 3, existe uma diferença espiritual muito grande. Quando eu estou lá no reino animal ainda e Jesus está lá nos reinos arcangélicos lá, tem uma diferença muito grande. Né? Então a tendência é que essa diferença evolutiva ela vai se tornar cada vez mais desprezível. Vai chegar um ponto que eu vou estar lá no nível 1 milhão, né? 1 milhão e 3, 1 milhão e 6, Jesus vai estar no 1 milhão e 9. 1 milhão e 9? O que isso significa? Nada. Né? Eu estou aqui extrapolando a ideia. Então essa questão, isso aí com certeza vai passar. Né? Tem a pessoa perguntando aqui, quando a alma morre, se torna um espírito? Não. Na verdade, o que acontece? Esse é um termo didático. O Kardec ele usa o termo. Não é que acontece uma transformação na gente, a gente vira espírito, não. É a mesma coisa. A alma é o espírito encarnado. É só para poder usar o termo. O Kardec ele fez isso meio que apenas didaticamente. Né? Antes de chegar nos seres humanos, já fomos animais, com certeza. Tá? Nós já passamos pelo reino animal, pelo reino vegetal, pelo reino mineral, pelo reino dos átomos, pelas partículas subatômicas que a gente começou lá. Tá? Nós estamos, né? Então, todos os seres que estão nos reinos anteriores, eles vão chegar no nível da inteligência. Tá? Que é o que a gente chama que o Kardec chamava de reino humano. Tá? Mas quando a gente fala reino humano, a gente pensa homem, né? Com o corpo de macaco que nós temos aqui, cabeça, perna, né? Na verdade, é um ser inteligente. Tá? O ser humano é o ser inteligente. Né? O ser inteligente apropriado para o planeta Terra é nessa forma aqui, que é meu macacão gigante aqui. Né? O ser inteligente apropriado lá para Júpiter já não vai ser um macacão, vai ter uma forma diferente. O ser inteligente apropriado para viver num mundo que só tem água, ele vai ter uma aparência de peixe. Né? Ele não vai ter perna e braço com a gente, porque anatomicamente vai ser desnecessário, vai ter atrapalhar ele viver num lugar desse. Então a forma, ela se adapta ao ambiente. Né? Então a forma, ela é moldável. A essência, que é a cognição, a capacidade de sentir, de pensar, de ser responsável pelas ideias, o livre-arbítrio, né? Isso é uma característica geral. Né? Então, por que se diz imortalidade da alma? Né? A gente fala imortalidade... É porque o que acontece? A imortalidade da alma quer dizer que o espírito, né, que o nosso ser não morre. Tá? Como o Kardec usa o termo alma de maneira diferente do senso comum, aí fica meio estranho o termo, mas é a mesma coisa, é a imortalidade do espírito, é a mesma coisa, pode dizer a mesma coisa, o pessoal está perguntando aqui. Né? É só questão de vocabulário, tá, gente? Né? O que quer dizer isso? Nós temos um ser, nós somos, né, um ser destinado a viver para sempre, é isso. Né? Isso é a imortalidade da alma. Todos os seres que foram criados, ou seja, toda a partícula espiritual lá da samambaia, lá na célula da samambaia tem a partícula espiritual que está evoluindo lá naquela planta. Aquilo é um ser destinado a viver para sempre. Ele vai se tornar cada vez mais sábio, cada vez mais complexo, aí milhões, bilhões de anos, né? Isso não é a semana que vem que a samambaia vai virar gente, tá? Isso aí é coisa de bilhões de anos, tá? E não é a samambaia, né? É o princípio espiritual que está ali naquele ser. Né? Ou seja, não é a samambaia, não é o cachorro que vai virar a gente, né? É um princípio espiritual que está lá no cachorro, né? Que está lá no gato, que está lá no macaco, que está lá no coelho, né? Que vai um dia se desenvolver e vai chegar a ser como nós. E assim como nós vamos nos desenvolvendo também, vamos chegar a ser, né? Só coisa boa aí pra frente, né? Nós já estamos ali saindo ali da parte ruim da evolução, que é a parte inicial, né? Então o nosso processo evolutivo já está mais pra frente. Marcelo, tem outro exemplo para dar para diferenciar a alma do espírito? São feitos de matérias diferentes? A alma seria de matéria mais sublime? Não, é a mesma coisa. A diferença é só essa mesmo. Estou encarnado, alma. Todo mundo espiritual, espírito. É só vocabulário. Tá? Não tem diferença estrutural nenhuma. É só uma forma que o Kardec usou para poder separar as duas coisas. O espírito está encarnado, ele fala alma. O espírito está fora do corpo físico, ele fala espírito. Só isso. É só didático, tá, gente? Não tem diferença. Tá? Espírito e alma é a mesma coisa, tá? Espírito e alma é a mesma coisa. O que difere, né, na versão didática, né, ou seja, uma facilidade para ajudar a gente a entender, é que o Kardec usa o termo alma quando ele está falando da gente encarnado. E usa o termo espírito quando ele está falando da gente no mundo espiritual, só para poder definir isso, tá? Mas estruturalmente tem diferença nenhuma, tá? Betinha está falando aqui...
tem a pergunta 222 do Livro dos Espíritos, né, que fala sobre a alma, né? O Kardec é aí que o Kardec explica, né, essa temática, por que ele usa o termo espírito, alma, né? Isso aí é vocabulário, tá, gente? Os espíritos vivem falando isso com o Kardec. Vocês têm aqui um conceito, um vocabulário de vocês é muito ruim, não dá para explicar, né? Então, assim, basicamente é questão de vocabulário apenas, tá? Ou seja, é a mesma coisa, né? E quando a gente pensa em imortalidade, né? Esse é um conceito que ele é divisor na nossa existência. Por quê? Porque apesar de a gente estar consciente, ou seja, a gente sabe que existe a imortalidade, nós ainda não conseguimos viver como espíritos imortais. Por quê? A característica de um espírito imortal é não ser mais ansioso com nada. Porque ele conscientizou que ele tem tempo para tudo. Né? Então um ser que sabe que vai viver para sempre, ele sabe que qualquer coisa que ele quiser fazer, ele vai fazer em algum momento. Né? Então acaba com a ansiedade da existência. Por quê? Porque eu queria ser rico, eu queria casar com a Maria ou casar com o Zé. Né? Então em 10 milhões de encarnações você vai casar com o Zé um dia, aí você vai querer descasar com ele também, você vai casar com a Maria um dia, você vai querer descasar. Né? Então o espírito que está consciente da ideia de imortalidade, ele perde, vamos dizer assim, a ansiedade. Né? Quando Jesus estava encarnado, nós vamos ver que Jesus passou por uma série de situações durante a vida dele e em nenhum momento ele fica ansioso. Por quê? Porque ele sabe que aquilo ali tudo é um processo, é um segundo da eternidade. Né? E esse conceito é um conceito que nem os espíritos encarnados muitas vezes têm. Né? Porque os espíritos encarnados normalmente sofrem com o quê? Com questões transitórias das encarnações dele. Porque o cara me roubou, porque o cara me traiu, porque o cara tomou minha mulher, porque o cara me enganou, me abandonou com meus 15 filhos. Porque o cara me estuprou, porque o cara me fez, porque o cara é isso, porque o outro não. Né? O espírito está sempre culpando alguém. Né? Por quê? Porque ele está preso na vibração, né, do momento. Né? Qual que é a característica do espírito inferior? O espírito inferior está paralisado no tempo. Por que ele está paralisado no tempo? Porque a mente dele só fica em uma coisa só. É o monoideísmo. O que é monoideísmo? É uma ideia única, ideia fixa. Nós também, mesmo encarnados, muitas vezes nós estamos parados no tempo. Quando nós estamos presos em determinado aspecto da nossa vida e tudo que a gente faz gira em torno daquilo. Então nós estamos escravizados, nós estamos paralisados, né? E aí vem o espírito na reunião mediúnica e fala assim, não, seu Zé, por que você está aqui ainda? Não, porque eu estou aqui na minha fazenda, aqui, porque eu tenho que cuidar da minha fazenda. Eu falei assim, seu Zé, você está na fazenda aqui, tem quanto tempo que o senhor está aí, meu seu Zé? Né? Quando que essa fazenda era sua? Não, 1715. Eu falei assim, mas seu Zé, tem 300 anos isso. Né? Tem vai fazer 306 anos que você está nessa fazenda aí, você não larga disso? Não, é meu. Você está pagado um tempo. Né? E a gente horroriza com o espírito parado no tempo, né? Mas eu só penso em quê? Né? Eu também estou parado no tempo, quando eu só penso em dinheiro, só penso em poder, só penso em sexo, só penso em ser reconhecido, né? Só penso no quanto o outro me feriu, no quanto eu tenho que vencer o outro. Eu estou paralisado ali. E aí, por que isso é prejudicial para a gente e para o espírito desencarnado? Porque não permite que o nosso fluxo evolutivo siga. E aí, ao invés de eu ter a experiência de um ser imortal, eu tenho a experiência de um ser que está parado no tempo, dominado pelo tempo. Né? Lá na mitologia grega, né, os deuses gregos eles se tornam imortais quando eles matam o pai deles. Né? Tem lá os 6 deuses principais da mitologia grega, né, que é o Zeus, Poseidon, o Hades, né, a Deméter, a Hera e a Hestia, que são os filhos do Cronos, que é o deus do tempo. Né? Como é que eles ficam imortais? Quando eles matam o Cronos, porque o Cronos devorava eles quando eles nasciam. O tempo devora tudo. Olha, né? E aí os deuses se tornam superiores no dia que eles vão lá, reúnem e falam assim, não, nós vamos deixar... Eles fogem da barriga do pai, né? Que eles estavam sendo devorados pelo pai, né? E eles fogem da barriga e falam, não, agora nós vamos destruir o nosso pai. Esse pai é o devorador, ele acaba com tudo. Aí o que os deuses fazem? Eles vão lá e matam o deus do tempo. Quando eles fazem isso, o que eles fazem? Eles se libertam da temporalidade. E eles se tornam deuses, se tornam imortais. Olha o conceito filosófico que tem tudo a ver com a doutrina espírita. Aí vem Jesus, né, 2000 anos depois dessas historinhas lá da Grécia, e fala assim, vós sois deuses. Tudo que eu faço, vocês também podem. Se referindo ao quê? Ao nosso potencial divino, que muitas vezes está paralisado porque nós estamos sendo devorados pelo tempo. E quanto tempo ele tem que servir a nós. Né? Então, aí Jesus fala para os discípulos dele, por que andais tão ansiosos com o dia de amanhã? Olha só como é que isso tem a ver com a questão da imortalidade.
Vou ao Pai e voltarei, e prepararei lugar para vocês. Jesus está trabalhando a ideia de imortalidade na cabeça dos discípulos, que tem que ser trabalhada na nossa, e nós somos espírita, né? O conceito de imortalidade, ele já está, vamos dizer assim, ele já é ponto comum para o espírita, né? A gente acredita que a vida, né? A gente acredita que a gente vai viver para sempre, mas nós vivemos como se a vida fosse uma só. E nós sofremos por causa disso. Nós sofremos quando aquilo que a gente sonha, o que a gente não quer, dá errado. Nós sofremos quando as nossas ambições transitórias são frustradas. E aí gera o quê? Gera a depressão, gera o suicídio, gera a fuga, os processos de fuga, através do prazer. E aí nós vamos ver que isso que acontece com a gente aqui encarnado, né, alma, acontece com os espíritos no mundo espiritual. Né? O espírito fica preso lá no ódio, ou seja, o espírito obsessor, fica perseguindo alguém que lá num momento lá do passado roubou, tomou alguma coisa dele. E enquanto ele está perseguindo aquela pessoa, o que está acontecendo com o espírito obsessor? Ele está paralisado. Ele só vive, ele só enxerga, ele só percebe, ele só entende o objeto da obsessão dele. Lembra do André Luiz no livro Nosso Lar, que ele estava lá no umbral e ele não via os espíritos? Por quê? Porque ele estava com a ideia fixa naquilo que ele estava fazendo ali. Por isso que os espíritos obsessores, quando eles manifestam, né, eles não enxergam os espíritos de luz. Por que eles não enxergam os espíritos de luz? Porque eles só pensam naquilo que é o objetivo deles ali. Ó. E aí quando eles entram em contato com o médium, né, o médium ajuda eles a sair daquela onda de pensamento fechado, né? Então, muitas vezes o processo, a palavra obsessão, né, é a ideia fixa. Né? Então, assim, a ideia da imortalidade da alma alivia o peso do processo obsessivo. Por quê? Porque a gente pensa, peraí, né? O que eu não queria, né? Porque o que a gente sofre, gente? A gente sofre por causa do medo da morte, né? Porque a gente fala assim, olha, se eu não casar com aquele cara hoje, eu vou ficar velho, vou morrer e acabou. Não é assim que a gente fala? Então você vai lá, trai, engana, rouba, manda até matar lá, ó, a mulher do cara pra casar com ele. Porque se você não tiver ele agora, você não vai ter nunca. Você tá ficando velha. Né? O homem também faz a mesma coisa. Né? Eu tô casado, aí eu quero aproveitar a minha vida. Então eu vou traindo a confiança da minha companheira. Né? Porque se eu não tiver aquele momento de prazer, é uma vez na vida só, acabou, nunca mais. Olha como é que o conceito te escraviza. Então eu começo a fazer uma série de coisas questionáveis, dando a desculpa que se eu não fizer agora, não faço nunca. A vida é uma só. Entendeu como é que um conceito de imortalidade muda a nossa forma de entender a vida? Quando a gente aplica? Né? Então, assim, quando eu penso assim, olha, eu estou aqui numa experiência carnal aqui, eu estou vivendo um determinado momento. Hoje eu sou pobre, mas amanhã eu vou ser rico. Muda a forma de a gente lidar com a questão. Olha, meu pai morreu. Tá, mas daqui a pouco eu vejo ele, eu reencarno com ele de novo. Muda. Morreu, acabou, nunca mais. A diferença. Né? A ideia do nunca mais é a ideia do desespero. A ideia da imortalidade é a ideia da esperança. Né? Aí vem Jesus na Terra, o que Jesus faz? Jesus morre, né? Para poder mostrar pra gente que a morte não existe. Né? A companhia está até falando aqui, ó, tem um certo pânico de quando pensa na morte. Muita gente tem. Né? Quando a gente não pensa... A gente tem medo da morte. Eu posso não ter medo da minha, mas eu tenho medo do meu filho morrer, ué. Eu tenho medo da minha mulher morrer. Eu tenho medo das pessoas que eu amo morrerem. Né? Então eu tenho medo da morte. Eu não posso não ter da minha. Né? Que é muito mais fácil morrer. Né? Então é mais fácil eu morrer. Mas eu tenho medo de perder quem eu amo. Então nós todos temos medo da morte. Por que nós temos medo da morte? Porque a ideia da imortalidade não está consolidada na gente ainda. Nós acreditamos, mas meio que acreditamos. Né? Tipo assim, talvez possa ser, quem sabe, né? Eu queria tanto que fosse assim, mas não tenho certeza. Né? Então, assim, isso é fundamental para a gente desenvolver a questão da mediunidade. Né? Porque a mediunidade está ligada com a ideia da imortalidade. Né? Você está comunicando com alguém que está... Olha só como é que a questão da mediunidade é uma coisa que traz esperança. Né? Você está se comunicando com um ser que vive na vida extrafísica, né? Um ser que já morreu algum tempo atrás, né? Ou séculos, ou milênios até, e que ele continua sentindo, amando, pensando, sendo como todos nós. Né? Que é uma coisa que a gente, quando você tem a mediunidade, assim, o médio ostensivo, ele vai ter contato com os espíritos e vai perceber isso. Né? Ou seja, se eu, por exemplo, quando às vezes eu estou com um companheiro espiritual, né? O Lucas vem aqui me visitar aqui, né? Eu encontro com o Lucas em algum lugar. Né? Às vezes eu fico pensando, nossa, o Lucas está aqui,
Mas ele lembra quando ele estava encarnado, ele tem a memória, ele tem 3 mil anos de idade, ele lembra lá da Grécia Antiga, lá, sei lá quando ele morava numa aldeia lá qualquer, lá da Grécia, lá, ó, né? A memória dele abarca isso tudo, olha que diferente da minha, então ele sabe falar uns 50 idiomas diferentes, porque ele lembra, né? Olha só que interessante. E ali a prova ele está continuando, né? Ele está fazendo uma série de trabalhos e aqui é um trabalho de momento, né? Por quê? Porque semana passada, aos olhos da espiritualidade, eu estava lá no mundo espiritual batendo papo com ele, falando, vou reencarnar, né? Tô querendo esse negócio, preciso, né? Você sabe como é que é, você me ajuda aí, me dá uma força. Eu falei, não, fica tranquilo, eu te dou uma força aí. Você é seu amigo espiritual, eu apareço pra você de vez em quando, nós vamos bater um papo, fazer um trabalho aí, beleza, né? Mas isso, daqui a pouco eu já voltei. Falei, Lucas, passou, né? Já tô aqui, de volta, aqui no mundo espiritual, beleza. Vamos pensar na próxima aí, como é que vai ser esse negócio. Você que vai, eu que vou, como é que vai ser. Olha como é que a dinâmica é diferente. E isso ajuda a gente a entender outra coisa. Por que os espíritos não desesperam com o nosso desespero? Né? Muitas vezes a gente acha que a espiritualidade é meio fria diante das nossas dores. Tipo assim, né? Tô sofrendo aqui o drama da minha vida, e o espírito fala assim, tenha força aí, meu filho. Coragem aí. Né? Então, beleza. Né? Por quê? Porque eles olham a coisa como um conjunto de encarnações, né? Que está falando aqui, ó. Muitos não aceitam a mortalidade da alma e, consequentemente, a reencarnação, pois não admitem ter que nascer novamente para reparar um erro cometido durante sua vida na Terra. Se o cara já acredita que existe alma, já é um bom caminho, porque muita gente nem isso acredita, né? Então, primeiro tem que acreditar que sobrevive alguma coisa do meu corpo físico, né? Então, esse é o primeiro passo. Sobrevive alguma coisa, não sei o que é, não. Tá? Depois eu vou começar a acreditar que esse ser que sobrevive, né, é imortal. E aí depois eu vou começar a acreditar que esse ser que sobrevive, que é imortal, ele volta para a matéria e ele tem várias vidas sucessivas. Isso é uma construção de entendimento, é uma construção de raciocínio. Tem muita gente que acredita em alma imortal e não acredita em reencarnação. Tem muita gente que acredita em alma imortal, né, e acredita em reencarnação. Tem muita gente que não acredita em nada. Né? Então, se você fala de reencarnação para ele, está lá no final da história, ele não acreditou nem na primeira linha do texto. Né? Então, nós temos que trabalhar conceitos. Né? Então, o que a gente vai fazendo com os espíritos desencarnados? Nós vamos tentar tirar os espíritos. O que é a reunião mediúnica de resgate? É você tentar tirar um espírito que está preso ali em alguma situação para que ele comece a desatar o nó dele e seguir em frente. Mais ou menos o que a gente faz com o encarnado. Né? Você pega um psicólogo, né? Um terapeuta, o que ele faz com o encarnado? Ele faz com que aquela pessoa se liberte, né? Daquele julgo, daquele peso, daquele passado, daquela dor, daquela dificuldade, né? Com o intuito de quê? De seguir em frente, né? De caminhar à frente, de se libertar. Né, pessoal? Então, gente, mais alguma coisa que vocês querem saber sobre questão de alma, espírito, imortalidade da alma, né? Tem muito a ver com o tema evolução, né, que a gente estudou nas semanas anteriores, nós falamos de evolução, né, porque dentro da doutrina espírita nós acreditamos que o princípio espiritual ele se desenvolve, né, ele se aprimora, né, sempre se aprimorando, né, porque o que acontece? A perfeição no sentido pleno da coisa é só Deus, tá? Só Deus é perfeito. Não existe nenhum espírito perfeito, né, existem espíritos purificados, né, que é diferente, mas perfeito, sem erro nenhum, sem falha, né, sem mácula, isso aí já é uma questão mais, vamos dizer assim, que tem mais a ver mesmo com filosofia do que com essas questões da espiritualidade, né? Semana que vem, né, aproveitando até para a gente já começar a introduzir, a gente vai falar de vida futura. O que é a vida futura? É a vida depois do corpo físico. Nós vamos falar das comunidades espirituais, das cidades, aquela coisa toda. Tá? Mas hoje o nosso foco, né, é pensar um pouquinho nessa questão do que é o nosso espírito, quem nós somos, né? Ou seja, hoje nós somos um conjunto de tendências de vidas passadas. Apesar da minha personalidade atual ser o Marcelo, por trás dessa personalidade tem um conjunto dos meus aprendizados, dos meus erros, dos meus acertos, de milhares de experiências. Né? Ou seja, as minhas tendências, que a gente chama de tendências inatas, o que é inata? Que nasceu comigo, né? A tendência inata. Eu tenho facilidade para determinado tipo de coisa. De onde que veio isso? Da vida passada. Como é que eu nasci com esse negócio? Tem menino que sabe pintar com 5 anos de idade, ele pinta igual o Leonardo da Vinci. Tem outro menino que ele não desenha igual com a garrafa. Meu caso.
né? Tem um menino que tem uma facilidade extrema para poder aprender matemática. O outro, se não rachar a cabeça dele, ainda não entra, né? Então, o que é isso? É fruto do aprendizado do espírito através aí dos milênios, dos séculos, né, gente? Estou em busca de mim, né? Com certeza. Esse mim aí é algo tão profundo, né? É muito mais do que nossa atual personalidade. Uma vez o Liel falou comigo que nós somos o nosso melhor momento. Olha que interessante a frase do espírito, assim, ó. Vocês são o seu melhor momento, porque o seu melhor momento é o nível atual da sua evolução. Porque o espírito, ele não retroage, né? E o espírito, ele não finge algo que ele não dá conta. Então, seu melhor momento, sabe aquele momento da sua vida que você foi a pessoa mais bondosa, mais gentil, mais alegre, mais iluminada? Você é aquilo em realidade. Porque aquilo é o ponto mais alto que você atingiu, né? Então, às vezes, a gente dá uma esquecida, a gente dá uma sacolejada aí, né? E a gente não lembra disso, mas nós somos sempre o nosso maior momento, o nosso melhor momento. É uma coisa pra gente poder refletir aí. E aí, gente, o que nós vamos falar de imortalidade aí? Ó? Tem um tempo aí, ó, né? Pode perguntar dos últimos temas também que a gente falou, né? Nós já falamos de pluralidade dos mundos habitados, de reencarnação, de causa e efeito, de livre-arbítrio, evolução, perispírito, espírito, Jesus e Deus. Né? Nós estamos lá, nós já estamos no 10º dos 15 princípios, só mais 5 para a gente terminar essa introdução do estudo de mediunidade. Né? Apesar que o tema mediunidade em si nós vamos deixar por último, né? Porque tem um dos princípios que é a mediunidade, né? Que é o contato com o mundo espiritual. Né? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Todo mundo caladinho, silencioso. A morte que amamos é um momento insuportável e gera muitas dúvidas e medos, com certeza. Por quê? Porque a morte, a gente teme aquilo que a gente não conhece. Por que Jesus veio na Terra e morreu e voltou? Exatamente para poder jogar a luz nesse negócio de morte pra gente. Porque a morte é o maior dos nossos medos. Né? O grande medo, do qual derivam todos os outros medos, é o medo da morte. Né? E o medo da morte é a causa do nosso sofrimento. Mas se puder, pode explicar aquele episódio que o Chico disse ter visto ETs? Ah, tá. Tem uma história, né, da década de 70, né, que fala que um dia o Chico estava com um amigo dele na roça, lá em Pedro Leopoldo, né, se não me engano, Pedro Leopoldo, né, e que em determinado momento eles estavam andando de noite, né, que eles iam da casa desse colega para casa do Chico, né, e para cá para o centro espírita, né, e aí eles viram as luzes no céu, né, e segundo o companheiro que estava lá com o Chico, né, ele perguntou: o que é isso, Chico? Espírito? Aí o Chico falou assim: eu tô achando que é. Né? E aí, quando passou o tempo, passou mais um pouco lá, né? O Chico viu o Emmanuel e o Emmanuel falou pra ele assim: o que é que foi, Chico? Você tá vendo lá? Emmanuel, é você, aquela luz ali? Aí o Emmanuel disse que olhou assim e falou: não, aquela luz ali não é espiritualidade, não. Aquela luz ali são seres que não são espiritualidade da Terra. Aí o Chico falou: mas assim, então é alienígena, é ET? Aí o Emmanuel olhou, pensou bem e falou assim: de um certo ponto de vista, todos nós somos ETs. Né? Até porque muitos espíritos que estão aqui na Terra vieram, né, na sua origem espiritual de outros orbes. Né? Então, dificilmente, né, a gente não vai andar pela rua aí e não vai encontrar com algum ET encarnado aí, né? Isso, e que não sabe que é também, né? Que está esquecido. Né? Então, assim, essa questão de vida em outros planetas, a gente sabe que isso é uma coisa consolidada. Né? Não é aquilo que o pessoal fala, né? Aquela facilidade que o ET desce aqui para fazer círculo no jardim dos outros aqui, aquilo ali é bobagem, né, gente? Né? Mas pode ter certeza que existe sim, né? Conquanto não seja um fenômeno comum, né? É possível, tá, gente? Então, assim, é o que os espíritos falam, né? Mas, assim, os próprios espíritos falam que até para isso tem que ter autorização para o espírito vir de outro planeta na Terra. Aqui Jesus tem que deixar, né? Assim vai entrando, né? O fato do tempo passar tão rápido pode se atribuir pela ansiedade da população, também sendo um dos fatores. Olha, uma das coisas que os espíritos falam desde a década de 70 é que a nossa percepção de tempo está alterando, até porque nós estamos saindo do mundo de prova e expiação para o mundo regenerado. Tá? O mundo de prova e expiação, o tempo, ele é percebido de maneira mais lenta. Né? Ou seja, o mundo de prova e expiação, aparentemente, as mesmas 24 horas demora mais. Né? Não sei se vocês são dessa geração, né? Deve ter alguns que são, né?
que é a geração que falava assim, olha, na minha época o tempo passava mais devagar. Né? Um dia dava pra fazer um monte de coisa, hoje um dia não dá para fazer nada. Né? Ou seja, a nossa percepção de tempo, né, ela vai se modificando à medida que a gente sai do mundo de prova e expiação e vai entrando no mundo regenerado. O mundo regenerado, o tempo passa mais rápido. Né? A percepção do tempo é mais rápida. A alma sempre lembra de tudo, sempre lembrando as nossas experiências passadas? Não. Somente os espíritos superiores lembram de tudo. Tá? A gente vai lembrando aos poucos. Né? Tanto é que você vai ler o livro Nosso Lar, você vai perceber que o André Luiz não lembra de nada. Tem um homem lá no livro que pergunta, fala assim, que eu já tive várias vidas, né, várias encarnações, por que eu não lembro de nada? Né? Eu tenho umas sensações assim, uns trem assim, mas nada, quem eu é, o meu nome, né? E aí os espíritos falam para ele, falam assim, à medida que o tempo passa, né, que você ficar aqui no mundo espiritual, a tendência é que você comece a se lembrar de algumas coisas. Mas é um processo bem lento. Né? Espíritos, né, elevadíssimos conseguem lembrar de várias encarnações, mas isso é um processo de espírito que fica lá 500, 1000 anos lá no mundo espiritual, lá, né? Entidades que já têm uma evolução mental muito grande, né? E aí eles conseguem lembrar do passado com mais facilidade, né? É só fazer um esforço lá, né? Mas é possível lembrar? É. Todo mundo lembra? Não, a maioria esmagadora não lembra. Até porque a maioria esmagadora não pensa no passado, né? Déjà vu que temos às vezes é um insight, né? Mas é muito, você concorda que o déjà vu é uma coisa muito, muito simplesinha. Muito diferente de você lembrar o seu nome, seu endereço, o nome da sua família, o que você fez, né? A nossa memória física não permite isso. Se a gente ligar para a pessoa e falar assim, ó, Marcelo, lembra o que você fez há 10 dias atrás, às 3 da tarde? Se não for uma coisa que é uma rotina repetitiva, eu não vou saber te dizer o que eu fiz há 10 dias atrás, no dia 1º de agosto de 2021, às 3 horas da tarde. Eu não vou saber dizer. Eu vou ter que pesquisar. Se tiver uma coisa dentro da minha rotina, eu posso até lembrar o básico. Eu fui ali, tá? Mas o que eu pensei, o que eu senti, né? Então imagina isso multiplicado por 1000, que são as encarnações passadas, tudo que você sentiu. Então é um processo que a gente aqui encarnado ainda não tem acesso ainda. A gente pode lembrar alguma coisa, né? A maioria de lembranças de vida passada, né, tem a ver com essa questão de mortalidade da alma, né? A maioria de lembranças de vida passada são flashes, são situações. Ó, eu lembro que um dia, né, eu tenho uma lembrança de vida passada que é muito marcante para mim. Olha só, que era quando eu era criança, em alguma encarnação minha lá no Egito Antigo, né, que minha mãe era uma pastora. Olha só, eu lembro da minha mãe numa tenda, né? Eu lembro dos cabelos vermelhos, ela tinha um cabelo ruivo, bonitona, né? E ela comigo no colo, e uns espíritos obsessor, olha só, né? E ela cantando, numa língua que eu não entendo. E quando ela cantava, os espíritos iam embora. Olha, só isso. Quem eu fui, o nome, onde que estava, quem que é, como é que é o nome da minha mãe, o que aconteceu, zero. Eu tenho esse flash, essa imagem, né? Então, é um recortezinho, é uma coisa de 3 minutos, numa encarnação que durou lá, sei lá, 100 anos, 80 anos, 50 anos, 20 anos. Ficou isso. Né? Lá no mundo espiritual, se você pesquisar, saber, procurar, você pode lembrar, pode. Você pode perguntar para os espíritos, se for do interesse dos espíritos falar, né? Porque os espíritos normalmente eles não vão ali para atender a curiosidade da gente, né? E por que algumas coisas a gente lembra? Algumas coisas a gente lembra porque é muito, mas muito, muito marcante. Existem histórias e fenômenos dentro da gente que são muito marcantes, né? Todos os desencarnados passam pelo umbral, podem ir direto para algumas colônias como o Nosso Lar, né? O Nosso Lar está no umbral. Passar, por exemplo, desencarnei, né? Eu saí do meu corpo, os espíritos me tiraram do corpo. Onde que eu tô? Tô no umbral. O umbral, que é a minha casa aqui no mundo espiritual, é o umbral. O umbral, gente, não é aquele lugar cheio de pântano, aquele lugar lá. Aquilo lá são os vales que tem no umbral, é uma região do umbral, né? Porque o pessoal já associou o umbral com coisa ruim, tá? Então o mundo espiritual, além do plano físico aqui do meu lado aqui, é umbral. Então tem espíritos que já acordam na colônia, né? Ele acorda lá, ele leva, né? A espiritualidade vai lá e já leva. O caso da Patrícia do Violência na Janela, né? A Patrícia, ela desencarnou, ela acordou na cama, né? Lá no mundo, lá na cidade lá do... Eu esqueci o nome da colônia espiritual, lá, a colônia do Paraíso, lá, né? Do Vale do Paraíso, né? Onde que ela vivia. Ela desencarnou. Na hora que ela abriu o olho, ela estava numa cama, na colônia. Passou pelo umbral? Passou, a colônia no umbral, velho. Mas ela foi naqueles lugar tenebroso, cheio de espírito trevoso? Não. Tá? Então, é questão de conceito de palavra, né? E sobre aquelas crianças que encarnam com memórias muito nítidas das últimas vidas, seria qual o propósito?
as crianças, elas lembram porque elas ainda estão num processo de encarnação. A tendência é que quando elas vão crescendo, elas vão esquecendo daquilo. E mesmo assim, né, a gente vai notar que elas lembram de coisas esporádicas. Olha, fala uma coisa, depois já esqueceu aquilo, né? Então, assim, é coisa bem esporádica. Tá? É porque aquilo ficou ainda marcado das últimas... Às vezes porque a reencarnação foi recente. Né? Por exemplo, um espírito que desencarna e reencarna com 2, 3 anos depois, às vezes já é uma criança e reencarnou criança, ele vai ter uma tendência de guardar um pouco mais da informação. Mas a tendência é que, à medida que vai ficando mais velho, ele vai deixando isso de lado. É igual os espíritos, amigo imaginário, né? Que, né? Muito amigo imaginário é espírito, que os meninos viam aí, né? Isso. O livro dos Espíritos fala que só lembramos das vidas passadas quando esse fato vai fazer diferença para resolver algo da sua encarnação presente. Ainda fala que muita coisa seria trauma desnecessário. Exatamente. A questão da lembrança de vida passada, ela depende de utilidade. Tem duas questões, tá? Lembrança de vida passada, né? Primeiro, é útil. Segundo, você tem nível evolutivo para lembrar? Tem espírito que tem nível evolutivo. Ele lembra porque lembra, tá? Porque ele não sofre com aquilo. Ah, lembrei, né? Você pega lá o Francisco de Assis, ele lembrava que ele era o João Evangelista, né? Ele sabia. Estou vendo aqui. Ele não aceitava muito bem a ideia, não, mas ele sabia. Você vê lá nas biografias dele, fala, nossa, eu estou me vendo lá de Jesus aqui andando. Né? Jesus é igual se fosse meu pai, Maria, igual se fosse minha mãe, eu estou aqui. Lá no livro fala, né? Mas ele meio que ele não falava muito desse assunto, não. Até porque o pessoal ia, né, endoidar com ele. Você é maluco? Você tá achando que você é... Quem que você pensa que você é? Francisco de Assis? Né? Então, assim... e a gente vai lembrar na medida que a gente dá conta de lidar com aquilo. Né? A gente está dando conta de lidar com as nossas lembranças da infância, imagina lembrar da vida passada. Nós não estamos dando conta de lembrar daquele dia que o chefe brigou comigo no serviço, lá eu quase chorei lá, porque ele falou umas verdades para mim que eu não queria escutar, né? Que eu sou preguiçoso, que eu sou sei lá o quê, que eu fiz alguma coisa errada e eu não quero, né? Imagina eu lembrar 1000 anos atrás que o cara enfiou a faca na minha garganta lá, né? É porque está estudando a história de um menino paquistanês que teve uma vida de intenso sofrimento, mas fez tanta coisa boa e foi assassinado aos 12 anos. Olha, então o que acontece? Algumas religiões favorecem a lembrança de vida passada. Então o cara cresce lá dentro da cultura hindu, facilita, né? É até estimulado pela família, né? E tem que ver também quando né? Por exemplo, a gente tem que ter quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente tem que ter muito critério, né? E a gente tem que ter o contraditório, né? Muitos relatos de lembrança de vida passada são questionáveis cientificamente. Por quê? Porque quando o cientista vai lá investigar a vida do menino, ele percebe que a família inteira do menino estimula aquilo o tempo todo no menino, né? Aí eles ficam assim, até que ponto isso aqui é uma fantasia, né? Até que ponto isso aqui é uma lembrança de vida passada, né? Por isso que eles são muito criteriosos, principalmente pode ver que menino da Índia, né, do Paquistão, daquela região de que naturalmente se acredita em vida passada, eles lembram muito mais, né? Por quê? Porque tem uma questão até social em torno daquilo, tá? Então, assim, quando um cientista vai pesquisar sobre isso, eles pesam isso tudo, tá? E em muitos casos eles perceberam, né? Não todos, tem uns casos que é bem interessante, né? Até porque é verdade, né, gente? Né? Mas existem casos também que você vai estudar e vai ler sobre o assunto, você percebe, o cara, o pesquisador fala, não, isso aqui, ele lembra que o pai e a mãe dele falaram dessa pessoa desde o dia que ele nasceu. Né? Aí ele lembra que ele foi um cara da outra vila lá, tá, mas aquele cara ele tem um retrato dele na casa, a família dele só fala daquele cara, um cara que foi famoso lá na região, o menino introjetou aquilo, será que ele foi mesmo aquele cara? Ou será que ele foi manipulado, né? A pensar que é, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá? Que é uma das questões da mediunidade. Por isso que a doutrina espírita, ela não estimula regressão de memória, tá? Não estimular não é ser contra, tá? O que é não estimular? É falar assim, você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque tem muita gente que cai em processo obsessivo por causa de regressão, né? Então, assim, não, eu tô falando aqui, eu tô vendo que você tá falando da história real, eu tô falando assim, da lembrança de vida passada. Não tô falando que a história do... Não. É porque às vezes as pesquisas dão, né, que não é real, tá? Mas eu tô falando isso porque a gente tem que estar fazendo um contraditório aqui do estudo aqui, até porque eu acredito, né? A história dele é uma história tão bonita, ele foi vendido com 4 anos de idade, ele foi vendido como escravo para pagar uma dívida da família, ficou trabalhando nas fábricas de tapete por 6 anos. Nossa. Quando ele percebeu não iam pagar a dívida, ele conseguiu se libertar
e foi junto às autoridades, denunciou os tapeteiros. Aí ele foi convidado a estudar, estudou quando ele estava no melhor momento, salvou 3.000 crianças, ele foi assassinado. Aí eu digo, como é que uma criança dessa pode ir para um brau, né? Para um brau que a gente imagina. Umbral é o que acontece, aquela questão que a gente está falando. O umbral é um termo que foi generalizado, gente, né? Então, o que acontece? Quando o André Luiz conta que ele estava no umbral, ele fala que ele estava numa região do umbral, né? Mas não quer dizer que todo mundo vai para a mesma região. Por exemplo, o André Luiz, ele estava no umbral, mas ele não foi no Vale dos Suicidas. Ele nem sabe o que é isso, ele não entrou lá porque ele não era suicida. No sentido, ele era um suicídio inconsciente, tá, beleza. Mas diferente do... Ele não foi para o Vale dos Suicidas. O André Luiz estava no umbral, mas ele não foi lá para aqueles pântanos lá dos espíritos equilibrados do sexo. Apesar dele ter um certo desequilíbrio na área. Vocês estão entendendo? Então não é a mesma coisa, né? Então o umbral é a região espiritual que está no entorno do plano físico, tá? Porque às vezes as pessoas leem, né? E não entendem o que está sendo dito naquelas palavras. Como, né? Qual que é a diferença entre umbral e região trevosa? O umbral é tudo. Tudo que está em volta do plano físico, mais próximo, é umbral. Ou seja, o nosso lar está no umbral, tá? Porque está em torno, está pertinho, né? O espírito desencarnado. A erraticidade é umbral? Oi? Erraticidade, que é onde os espíritos é umbral também. Erraticidade não é um lugar, é uma condição, tá? Ou seja, o espírito está desencarnado, ele está na erraticidade, ele está vagando entre uma encarnação e outra, tá? É um outro conceito, né? Não existe um lugar chamado a erraticidade. A erraticidade é um estado do espírito. Um espírito que está entre uma encarnação, por exemplo, morreu o Marcelo, aí eu vou para o mundo espiritual, né? Enquanto eu tiver necessidade de reencarnar, eu sou um espírito que está em erraticidade. Ou seja, eu estou saindo de uma encarnação para ir para outra. Ah, mas eu vou ficar 1000 anos no mundo espiritual. Beleza, mas eu ainda estou saindo de uma encarnação para ir para outra. Ah, mas eu só venho em missão. Aí já é outro papo, né? Então a erraticidade é uma condição. O espírito é em erraticidade quando ele está entre encarnações. Ele saiu de uma e vai entrar na outra. Então é um espírito errante, né? Errar de vagar, de se mover, tá? Outro termo que o pessoal na doutrina espírita entende errado. Muita gente fala errante, acha que é o espírito que erra, né? Porque a palavra é parecida, né? Então nós somos todos os espíritos errantes. Já vi expositor famoso falando isso. Aí põe a mão até na testa, assim, ó. Vergonha alheia. Somos todos espíritos errantes, ele está querendo dizer, somos todos espíritos que erram, né? Porque não conhece o termo, né? Mas aí vamos voltar aqui, ó. Qual que é a diferença de umbral e região trevosa? As regiões trevosas são as regiões do mundo espiritual inferior, onde ficam espíritos, né, criminosos, espíritos desequilibrados, espíritos malignos, espíritos, né, que são ainda entidades vinculadas com o mal. O André Luiz, ele teve numa região trevosa, mas apesar de, né, como quem estava vagando por ali. Mas ele não se uniu àqueles espíritos, ele estava numa região complicada. Diferente do umbral. O nosso lar, com tudo de bonito que tem no nosso lar, é umbral. Tá no umbral, né? Então, assim, existem vários níveis do umbral, tá? Então, por exemplo, é igual se pensar na cidade, no planeta, que é o Brasil, né? Imagina que o nosso lar é Nova York, né? Mas tem o deserto do Saara também, que é planeta Terra do mesmo jeito, né? Ou seja, e tem também a Antártida lá toda congelada, que é o planeta Terra do mesmo jeito, né? E fala assim, eu tô no planeta Terra, beleza, né? Eu tô no umbral, beleza. Aonde do umbral que você tá? Ah, eu tô no nosso lar, tô na colônia. Ah, eu tô no Vale dos Suicidas. Ah, eu tô nas trevas. Ah, eu tô no Vale do Poder. Ah, eu tô nos campos do sexo. E outra coisa, gente, não tem só uma colônia, não tem só um nosso lar, né? Tem um monte de colônia espiritual, tantas, né? Mais de 10.000 colônias só no umbral, né? Cidade espiritual, né? E não tem só um Vale do Suicida. Tem um Vale do Suicida do Brasil, tem um Vale do Suicida da Argentina, tem um Vale do Suicida lá do Portugal, que é o do livro lá do Memórias do Suicida, tem um do Japão, tem um da China, tem um da Índia, da Coreia. São diferentes, né? Tem espíritos aqui, né? Como tem o Vale do Sexo na Índia, tem o Vale do Sexo no Brasil, diferente, tá? Então, assim, não é um lugar só não, tá bom? Então são vários, né? E os espíritos de Ubatuba, não sei... O que você está falando da Ubatuba, que é Umbanda, né? É a mesma coisa. Se for Umbanda, né? A única diferença é como se interpreta o que aquele espírito é, né? Então, da doutrina espírita eu falo que é um espírito desencarnado, né? No Umbanda eu falo que é um orixá, né? No Candomblé eu falo que é orixá, eu falo que é energia, né? Na mitologia grega eu falo que é os deuses, os demônios, né? Em Israel era anjo, ou era, né, o Satã, né? Então, assim, se fosse lá
lá no Egito ia ser os espíritos do Amente, os espíritos trevosos do Amente lá, os monstros do Amente, os espíritos lá dos campos lá de caça infinita. Se eu fosse grego, né, ia ser, né? Então, assim, essa questão, né, é nomenclatura. Né? Se eu fosse nórdico, eu ia falar que é o Valhalla, o outro ia falar que é o Hell, né? O Hell é o inferno dos nórdicos, o Valhalla é o paraíso. Né? Então, assim, é só termos. Né? É a mesma coisa, só muda os termos. Né? Então, assim, basicamente seria isso. E isso todos são lugares, né? A gente vai falar disso a semana que vem, né? Que é o tema da vida futura. Nós vamos falar dessas cidades, dessas regiões do mundo espiritual, né? Que é também uma coisa muito interessante. Né? Mas para a gente lembrar, né? Consolidar aqui o nosso estudo de hoje. Né? Nós estamos falando aqui de imortalidade do espírito. O que isso quer dizer? O espírito é eterno? Não. O espírito é imortal. O que é eterno? Eterno que vive para sempre, não tem começo nem fim. Só existe um ser eterno, Deus. Tá? Deus não teve começo, nós tivemos. Então nós já somos diferentes de Deus. Né? Deus existe para sempre, nós vamos existir também. Aí nós já somos parecidos com Deus. Tá? O espírito ele é indivisível, ou seja, eu nunca vou me separar e virar três. Né, dentro do que a gente acredita dentro da doutrina espírita, outras religiões acreditam que separa e até que junta, tá? Não existe uma alma gêmea que eu vou fundir com ela um dia, não existe isso, existem espíritos afins que se amam, mas que ele continua sendo ele e eu continuo sendo eu, né? Beleza, te amo, gosto de você muito, muito legal, né? Mas nós dois, você lá e eu aqui, nós estamos juntos nessa encarnação, na outra separada, depois nós voltamos, tá? Porque os espíritos não são apegados, os espíritos superiores, né? Outra coisa, nós não somos parte de Deus. Tá? Outra coisa que a gente tem que ver, né? Conceito aí da doutrina espírita. Né? Deus não é o conjunto de tudo que existe. Deus não é o mar e nós somos gota d'água. Né? E nós vamos caindo em Deus lá e viramos Deus também. Não. Deus é um ser separado, é um ser individual, separado, né? Que está ligado a tudo pela vontade dele. Ele sabe tudo que existe, mas ele não é tudo que existe. Tá? Deus é além disso. Deus é o Criador. Tá? Isso é um conceito que tem que ficar muito... Né? Porque muita gente da doutrina espírita tem dificuldade extrema com esse conceito. O cara fala assim, você é espírito? Sou. Mas aí você fala assim, tá, Deus, assim, o cara fala, não, mas Deus é o universo, é a natureza. Né? E os espíritos falam isso pro Kardec de cara, ó, Deus não é a natureza. Deus não é o universo. Deus é um ser separado que criou isso tudo. Né? Então Deus não é... Se o universo sumir, Deus continua sendo ele mesmo. Se o Marcelo sumir, Deus continua sendo ele mesmo. Né? Deus não é a fusão de tudo que existe, não, igual no Dragon Ball lá que funde lá, não, tá? Deus não é a fusão, Deus é um ser, tá bom? Né? Por que a gente está falando isso? Porque aí vai entrar na questão da individualidade da gente. Nós somos seres individuais, né? Então o nosso destino é o quê? Aprimorar, crescer espiritualmente, nos desenvolver em amor, em luz, em entendimento, né? É buscar o caminho da nossa iluminação através do que? Da prática do bem, da caridade. Né? Aprendendo com aqueles que são mais velhos do que nós e ensinando aqueles que são mais jovens. Aí nós temos aí todos. Quem são os mais jovens? A gente tá aqui atrás, ó. Reino Animal aqui, ó. Aqui, ó. Tem dois aqui, ó. Só aqui no meu quarto tem dois. Né? Aqui, um do lado aqui, ó. Tem o número 1, né? Rosinha, e o número 2 lá, ó. São o Reino Animal. Né? Eles são imortais? São. O princípio espiritual que está né, a alminha do gato, vamos lá, né? Tem gente que vai torcer na isso, tá? Mas o animal tem alma? Tem. Né? Tem uma alma imortal, né? Ele vai ser gato por toda a eternidade? Vai não. Eu vou ser Marcelo por toda a eternidade? Vou não. Né? Então o gato, daqui a uns milhões de anos, ele vai ser um ser inteligente em algum lugar aí do universo aí que eu não sei onde que é. Aqui no planeta Terra, dificilmente. Tá? Mas sei lá, algum planeta aí que está sendo criado aí, ó, com certeza, ele vai ter uma vida, vai aprender, vai pensar, vai sentir, vai ter a cognição do jeito que a gente tem. Ou melhor, né? Dependendo do ambiente que ele for existir. Então ele é um ser destinado a sair do reino animal e subir. Como as plantas são destinadas a chegar no reino animal e depois subir. São degraus da nossa escala evolutiva. Nós estamos num degrau momentâneo que é a humanidade, com todos os nossos medos, com todos os nossos... as nossas limitações. Sim, Deus está conectado com a natureza, mas Deus não é a natureza. Essa que é a grande... Né? Deus é além disso. Tá? Quando eu falo que Deus é a natureza, eu estou diminuindo Deus. Né? A natureza é só uma criação de Deus. Né? Então Deus está... O princípio imortal que tem dentro do meu gato aqui, dos meus gatinhos aqui, ó, foi criado por Deus. Quando? Bilhões de anos atrás, sei lá quando. Né? Bem depois do meu. Né? A diferença minha pro gato qual que é? A idade.
Né? Diferente de Jesus para mim, qual que é? Idade. Diferente dos seres superiores a Jesus para Jesus, o que é? Idade. Né? Então, tempo, ele é uma ferramenta para o nosso aprimoramento. Por que nós temos o tempo? O tempo é para a gente poder ter a nossa escala e nós vamos passando o tempo, nós vamos crescendo. Né? Então, um dia, né, quando a gente for tipo, igual a Jesus, esses gatinhos aí vão ser igual a gente. Olha só que legal. Né? Viu, gatinho? Quando eu for igual a Jesus, pode deixar que eu vou cuidar de você. Vou levar você para ser meu discípulo. Lá no mundo dos gatos que nós vamos fazer no futuro. Né? Vai ter um mundo dos gatos, né? Vai ser lá, vai ter uns Thundercats lá. Né? Tô brincando, né, gente? Mas é algo para a gente poder imaginar e pensar, né? Tudo, por isso que a espiritualidade tem um grande respeito por toda a forma de vida. Porque a vida é sagrada. Né? Esses seres aqui merecem viver. Nós que somos mais velhos espiritualmente, nós temos o dever de cuidar deles. Não de escravizá-los à nossa vontade, que é bem diferente. Né? De cuidar. Porque os espíritos não nos escravizam. Né? E lá no livro dos Espíritos tem um texto muito legal para a gente terminar aqui hoje, quando os Espíritos perguntam para o Kardec pergunta para os Espíritos, né, se os animais conhecem Deus. Os Espíritos falam, não, os animais não sabem o que é Deus, ainda. Né? Um dia fomos plantas e animal até atingir a forma humana, sim. A alma que está aqui no Marcelo já estagiou no reino animal, no reino vegetal, no reino mineral e lá para trás, lá. Como vai um dia eu estagiar em outros seres aí, outras formas, né? Outras formas de manifestar. O corpo é só o instrumento necessário para o meu momento espiritual de hoje. Hoje eu preciso do corpo assim. Ó. Amanhã eu vou precisar de um corpo mais elaborado, talvez em outro mundo, né? Um mundo regenerado, cheio de amor para dar. Né? Então a forma é nada, a essência é tudo. Pessoal, nós vamos terminar e... Teve pera aí. Vocês viram que fechou e abriu tudo aqui, gente? Deu um pau aqui no... Ó, entrou todo mundo de novo. Gente, deu um pau aqui no estudo aqui, ó. Mais esquisito. Pessoal, deu uma travada aqui no estudo aqui, ó. Não sei porquê. Fechou tudo e entrou todo mundo de novo. Saiu e entrou todo mundo de novo. Mas a gente já tá terminando, né? Então nós vamos aproveitar e fazer a nossa prece final antes que dê outro tem esquisito desse de novo, né? Fechou a sala e abriu de novo com todo mundo saindo e entrando. Pessoal, então semana que vem nós vamos dar continuidade ao estudo, né? Como a gente falou, a gente vai falar semana que vem sobre vida futura, ou seja, sobre, né, o que acontece com a gente. Na verdade, a gente vai falar de vida futura e depois de plano espiritual, né? Então, vida futura é a continuidade da nossa vida aqui, né? E amanhã nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Nós estamos lá em Mateus capítulo 8. Quem quiser estudar Evangelho com a gente, amanhã às 8 da noite, né? Vamos fazer a nossa prece final, pedindo a Jesus aí que possa nos abençoar, nos envolver, nos instruir, nos dar o amor de que necessitamos, a luz de que precisamos, o carinho, o afeto, a boa vontade. Divino amigo, permite que possamos caminhar e aprender a teu lado. Ajuda-nos a seguir, ajuda-nos a entender e perdoar, a nós mesmos e ao próximo. Fica conosco, Senhor, na vibração do teu amor, e te agradecemos por estar conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, né, tenham todos aí uma ótima noite, né? Deus nos abençoe a todos, né? Que nós possamos aí sintonizar aí com o Cristo, com o amor, com a luz. Amanhã nós estamos de volta com o estudo de Evangelho, se Deus quiser, né? Muita paz, muita luz e muito amor aí para todos nós. Fiquem todos com Deus. Muita paz, boa noite. Boa noite, amigos. Obrigada a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite.